Logia 65. Certo homem possuía uma vinha e arrendou-a a uns vinhateiros para que cultivassem a fim de receber deles algum rendimento. Na época certa, enviou um mensageiro para receber o que lhe era devido. Eles, porém, prenderam o mensageiro e o espancaram, deixando-o à beira da morte. De volta ao seu senhor, o mensageiro relatou-lhe o ocorrido. Disse o senhor: talvez não o tenha reconhecido, e enviou outro mensageiro, mas este também os vinhateiros fizeram igual. Então o senhor da vinha enviou seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Porém, sabendo os vinhateiros que aquele era o herdeiro, prenderam-no e o sacrificaram. Ouça os que têm ouvidos de ouvir. Comentário. Esta parábola, que narra a chegada à terra dos sábios, os quais a miúde são ignorados ou até perseguidos e supliciados, assassinados pela sociedade, a exemplo do próprio Jesus. Fenômeno também constatado na figura de Sócrates, por exemplo. O mestre Galileu, indagante do sistema vigente, encarna tal propensão. Por conseguinte, costuma acertar. Almeja encontrar um sábio ou mestre? Busque pelos inopinadamente mais insignes aos olhos da sociedade, dada a inerente essência insurgente e indagadora do sábio ou do buscador do saber. Logia 66. Atentai, a pedra que os construtores rejeitaram, ela mesma é a pedra angular. Comentário. Pedra angular representa uma locução aplicada no âmbito da antiquada arquitetura, designando uma proeminente pedra que primordialmente é colocada na junção de um edifício, conferindo-lhe um ângulo reto entre duas paredes, de modo imprescindível para conferir-lhe sustentação e fundamentar a edificação. Os edificadores, ou os ávidos pesquisadores de conhecimento, rejeitam a pedra angular existencial ao declinarem da metafísica, do autoconhecimento, do mundo das ideias e do âmbito espiritual. Logia 67. Se alguém se julga conhecedor do reino, mas não conhece a si mesmo, é um tolo, pois este, na verdade, a nada conhece. Comentário. Parafraseando o eminente e erudito filósofo Sócrates, abre aspas, conhece a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses, fecha aspas. No contexto de um estudo comparativo na filosofia, constatamos que aqueles que alcançaram algum grau de sabedoria convergem para conclusões similares, pautadas na racionalidade. Mesmo que jamais tenham tido contato pessoal entre si, indivíduos dotados de inteligência e da capacidade da razão tendem a chegar a consensos análogos. A história nos revela esse fenômeno de maneira reiterada. Logia 68. Felizes de vós quando odiados e perseguidos, porque encontrarão lugar no reino. Porém, os que vos odiarem e perseguirem, não encontrarão lugar. Comentário. Conforme previamente falamos, no momento do despertar para uma maior sabedoria, é natural que alguns membros da sociedade, aqueles que vivem iludidos, persigam e até nutram ódio em relação ao indivíduo que começou seu autoconhecimento. Entretanto, o indivíduo, o buscador da sabedoria, gradativamente não será significativamente afetado, pois já está iniciando o deleite da ataraxia, um estado de imperturbabilidade diante dos eventos. Aquele que frequentemente se ofende é dominado pelo ego ilusório, o qual está gradualmente se dissolvendo e unindo-se ao eu superior, ocasionando um impacto reduzido no indivíduo. Logia 69. Felizes os que são perseguidos por buscarem o reino em seu interior. São famintos que serão consolados. Comentário. Um reforço da logia anterior. Mais uma vez, podemos ver a conexão com o já citado suposto pensamento de Nietzsche.
Abre aspas, demore o tempo que for para decidir o que você quer da vida, e depois que decidir, não recue ante nenhum pretexto, porque o mundo tentará te dissuadir. Fecha aspas. Logia 70. Quando dentro de vós encontrardes e possuirdes o que já lá está, este vos salvará. Porém, até que o encontreis e o possuais, mortos estareis. Comentário. A mitologia criada por Roma ressalta a presença de um Salvador, personificado em Jesus. Aqui, Jesus proclamou a existência de uma salvação para nossas angústias e tribulações inerentes ao mundo efêmero, e essa salvação encontra-se intrínseca em cada indivíduo. Agora, prezado leitor e ouvinte, está efetivamente adentrando ao legítimo evangelho de Jesus, possivelmente compreendendo a razão pela qual o aparato político rejeitou a inclusão desta obra em sua compilação. Logia 71. Tal casa estará destruída e ninguém será capaz de reerguê-la. Comentário. A serenidade interna, o âmago do lar, o nosso ser legítimo, a ninguém é dado o poder de reconstruí-lo, senão a própria pessoa. É possível, é claro, valer-se de instrumentos exógenos para coadjuvar nesse processo. No entanto, a tarefa primordial repousa sobre os próprios ombros. Mesmo a intervenção de um psicólogo, psicanalista ou qualquer terapeuta profissional será apenas um coadjuvante na jornada pessoal. Cumpre estar atento àqueles que se autoproclamam responsáveis pela sua cura. Em verdade, somos senhores autônomos de nosso ser, possuindo potencial para sermos amparo ao próximo. Logia 72. Disse-lhe certo homem: dizei a meus irmãos que repartam comigo os bens do vivo. Respondeu-lhe Jesus: não sou eu o partidor. E dirigindo-se aos outros discípulos, disse: achais que sou eu o partidor? Comentário. Os bens do vivo manifestamente não se referem a elementos materiais. Antes, aludem a virtudes ou atributos que conduzem à serenidade interior, à sabedoria, à redenção, à iluminação, ao nirvana, como já discutimos anteriormente. Diversos termos se afiguram pertinentes nesse ponto, consonantes com a diversidade cultural e a tradição específica. Nesse cenário, ao demandar e ansiar por tal iluminação, a pretensão do ser humano é refutada, pois as substâncias da vida, essas virtudes, repousam intrinsecamente em cada indivíduo, constituindo um processo de autodescoberta e autoconhecimento. Emerge, por conseguinte, uma suave crítica ao comportamento de elevar indivíduos a pedestais como únicos responsáveis pela redenção ou evolução de outrem. Uma crítica à idolatria, algo que, num período subsequente ao trânsito de Jesus para o plano transcendental, paradoxalmente se manifestou em relação a ele. Logia 73. Os bens são muitos, porém, poucos são os operários para distribuí-los. Pedi, pois, ao vivo que envie mais operários para distribuir os seus bens. Comentário. Prosseguindo com a logia pregressa, os operários despontam como seres preeminentes e prestantes de compreensão e sabedoria, arrostados à esfera terrena para difundir os preceitos. Seriam os anjos, entre aspas, em uma tessitura mitológica. De tempos em tempos, vislumbramos esses emissários, embora talvez a maioria não alcance fama e sejam desconhecidos pelo grande público, cada qual investido de sua missão singela. Logia 74. Redarguiu-lhe o homem: muitos são os que rodeiam a fonte, mas não há um só que a toque com as mãos. Comentário.
A crítica do homem em relação aos líderes religiosos recai sobre a tessitura hipócrita que muitos deles ostentam, arrogando-se de uma singeleza excepcional quando, na verdade, seus modos de vida não se coadunam com a postura esperada de um sábio elevado, ao menos em significativa medida. Pois é raro que um sábio genuíno almeje alçar o estatuto de líder religioso, uma vez que sustenta a proximidade da fonte, enquanto nenhum deles se comporta como alguém que sorvesse das suas águas, constitui acerto que se nos afigura.